Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Adriana Nascimento e hoje eu trouxe uma receita que é a sensação do momento na internet. Eu vou passar para vocês os ingredientes dessa nossa receita, morango do amor. Vamos lá? Obviamente nós vamos precisar de morangos. Aqui eu tenho uma bandeja, tá bom? Eu não sei na cidade de vocês, mas aqui a gente tá com um pouco de dificuldade de encontrar morangos maiores, tá? A gente vai precisar de leite condensado, 395 gramas, uma caixinha. Vamos precisar de 3 colheres de leite em pó. Uma caixinha de creme de leite com 200 gramas. Meia colher de margarina. Para calda, nós vamos utilizar 350 gramas de açúcar. 2 colheres de vinagre de álcool, ou vocês podem também utilizar o vinagre de maçã. Eu utilizei essa medida, que é de 15 ml, tá bom? Aqui nós temos 120 ml de água. Aqui nós temos um corante em gel, na cor vermelha. E eu vou utilizar palito de dente, tá bom? Mas aí vocês podem utilizar também o palito de churrasco ou outro tipo de palito que você preferir. Aqui eu separei as folhinhas do morango, que a gente vai utilizar depois para a gente finalizar os nossos morangos. Então, nós vamos iniciar colocando o leite condensado na panela, com o fogo ainda desligado, tá? Que a gente vai preparar o nosso brigadeiro de ninho. A gente coloca todo o conteúdo, porque a gente sabe que economia na cozinha é tudo, né, gente? Então, vamos colocar o leite em pó, as 3 colheres de leite em pó. É interessante a gente colocar nessa hora para que esse leite ele dissolva e fique bem lisinho, tá? Porque se a gente coloca logo o creme de leite, vai dificultar um pouco mais de dissolver esse leite aqui. A gente vai mexendo, deixando essa mistura aqui bem lisinha e já adicionamos o restante dos ingredientes. Pronto, já tá aqui no ponto. Agora eu já consigo colocar o creme de leite. E vamos colocar também a margarina. Aqui eu tenho meia colher de sopa de margarina. Agora vamos ligar o fogo e vamos mexer até virar no ponto de enrolar, tá? A gente tem que deixar esse brigadeiro bem firme para poder facilitar na hora da gente enrolar os nossos morangos. Vou ligar o fogo e já já eu volto mostrando para vocês a consistência que esse creme tem que ficar. Então, gente, voltamos aqui para mostrar para vocês o ponto que a gente precisa para os nossos morangos. A gente vai fazer assim, ó, você percebe que ele demora, no caso, a juntar aqui, tá? Então, esse aqui já tá no ponto. Vou desligar o fogo. E deixa eu falar pra vocês, dar uma dica aqui pra vocês. O brigadeiro de ninho, ele tem uma facilidade de empelotar. Aí, o que você pode estar fazendo? Aqui ele tá com um pouquinho de pelotas, mas aí, ó, você vai misturar com o fogo desligado já. Você vai misturar o contrário, tá? Então, isso aqui vai ajudar ao recheio, ele voltar a ficar lisinho, tá? Não precisa se desesperar nem nada. Achar que perdeu o recheio por conta disso, tá? Eu vou colocar no prato pra ele não continuar cozinhando aqui, senão vai acabar queimando no fundo da panela, que já grudou um pouquinho. Então, a gente precisa tirar, colocar no prato. Então, gente, a gente já colocou aqui no prato. Vamos deixar espalhar bem direitinho aqui pra facilitar, pra ele esfriar mais rápido, tá? Vou deixar aqui. Esse recheio ele precisa estar em temperatura ambiente pra gente conseguir utilizar ele, tá?
não pode passar a temperatura quente para os morangos, não. Então, ele tem que estar bem friozinho. Então, gente, voltamos aqui para mostrar para vocês o ponto que a gente precisa para os nossos morangos. A gente vai fazer assim, ó. Você percebe que ele demora, no caso, a juntar aqui, tá? Então, esse aqui já tá no ponto. Vou desligar o fogo. E deixa eu falar pra vocês, dar uma dica aqui pra vocês. O brigadeiro de ninho, ele tem uma facilidade de empelotar. Aí, o que você pode estar fazendo? Aqui ele tá com um pouquinho de pelotas, mas aí, ó, você vai misturar com o fogo desligado já. Você vai misturar o contrário, tá? Então, isso aqui vai ajudar ao recheio, ele voltar a ficar lisinho, tá? Não precisa se desesperar nem nada. Achar que perdeu o recheio por conta disso, tá? Eu vou colocar no prato pra ele não continuar cozinhando aqui, senão vai acabar queimando no fundo da panela, que já grudou um pouquinho. Então, a gente precisa tirar, colocar no prato. Então, gente, a gente já colocou aqui no prato. Vamos deixar espalhar bem direitinho aqui pra facilitar, pra ele esfriar mais rápido, tá? Vou deixar aqui. Esse recheio ele precisa estar em temperatura ambiente pra gente conseguir utilizar ele, tá? Ele não pode passar a temperatura quente para os morangos, não. Então, ele tem que estar bem friozinho. Então, gente, agora a gente vai dar continuidade à nossa receita. Como eu tinha falado, os morangos eles já estão higienizados, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês como que a gente tira essa folhinha, porque a gente vai utilizar ela pra poder fazer uma decoraçãozinha no final. Então, a gente vai pegar aqui e vai torcer, tá? Tendo cuidado pra não tirar o cabinho, porque se a gente tira o cabinho, a gente vai fazer com que esse morango, ele solte água, tá? Então, vamos cortar esse cabinho aqui, mas com muito cuidado para não tirar. Então, ele vai ficar assim, tá bom? E agora, a gente vai enrolar esses morangos. Lembrando que esses morangos estão bem sequinhos, eles foram secos com o papel toalha um a um, tá bom? A gente vai passando o papel toalha um por um para secar ele bem direitinho. Então, vamos aqui enrolar. Eu vou precisar de um pouco de margarina para colocar nas minhas mãos. Minhas mãos já estão higienizadas. Então, gente, as minhas mãos já estão higienizadas, já coloquei um pouco de margarina. Lembrando que eu não estou usando luva, porque é para o nosso consumo aqui de casa mesmo, tá? Mas caso fosse para vender, a gente precisaria estar usando luva. Então, vocês podem ver que o ponto, ó, ele não gruda em nada, tá? Aqui, eu não tô usando uma medida exata, tá bom? Porque, como eu falei, vou fazer pra casa mesmo, né? Pra gente consumir em casa. Mas se você for fazer pra vender, é interessante que vocês estejam colocando na balança e pesar certinho, né? Pra vocês terem uma pesagem mais exata, tá? Aí aqui você vai fazer ou em forma de coxinha, né? Eu vou fazer o mais próximo possível de um morango, tá? Não sei se vai ficar 100%, mas a gente vai tentando. Mas vocês podem também estar fazendo em formato de bombom, tá? Eu vou consertando aqui, pra gente não deixar aparecer nada de morango, tá? Se precisar, a gente coloca mais um pouco. Mas a gente não pode deixar aparecendo o morango, o vermelhinho do morango.
Então, gente, os morangos já foram embrulhados, tá bom? No recheio. E a gente colocou também açúcar de confeiteiro para dar uma selada e ajudar na hora que a gente for colocar a calda. Então, gente, agora a gente vai começar a fazer a nossa calda. Aqui nós temos os 350 gramas de açúcar. Vamos colocar os 120 ml de água. As 2 colheres de sopa de vinagre. Aí a gente mexe. Lembrando que a gente só pode mexer essa calda só nessa etapa, tá? Depois que a gente ligar o fogo, a gente não pode mexer mais. A gente agora vai acrescentar o corante vermelho. O corante não tem uma quantidade exata, você vai colocar de acordo com o seu gosto, tá? Se você quiser mais vermelho, mas não tem necessidade de você colocar muito, não. Aqui já tá suficiente, tá? Eu vou limpar essa panela do lado aqui, que é pra evitar que o açúcar que ficar aqui, ele queime, tá? Então, a gente deixa bem limpinho. E a gente mexe só agora. Vamos ligar o fogo. E essa calda vai ficar aqui no fogo por aproximadamente 18 a 20 minutos. Mas a gente vai fazer o teste, tá? Com o termômetro. Mas se você não tiver o termômetro, você também consegue ver o ponto de uma outra forma que eu vou estar mostrando pra vocês mais pra frente. Então, agora a gente vai ligar o fogo. Então, gente, agora é o ponto de atenção, tá? A gente precisa prestar atenção nessa calda, porque quando ela começa a estourar as bolhas lentamente, já tá quase no ponto. Então, a gente precisa ver agora a temperatura que ela tá. Vamos ver. Lembrando que quando a gente coloca essa calda no fogo, a gente precisa estar com fogo médio. Quando levantar a fervura, a gente baixa o fogo e vai deixando até chegar a esse ponto. Pronto, chegamos ao ponto. 148 graus. A gente vai fazer o teste agora para ver se já tá no ponto. Então, água gelada. Ó, precisa fazer esse barulhinho de vidro, tá? Então, já tá no ponto. A gente desliga e vamos banhar os nossos morangos. Então, gente, esse é o ponto, tá vendo? Ele fica em ponto de realmente vidro. E a gente espera essa calda baixar um pouco essas bolhas. A gente vai virar assim, ó. E vai esperar um pouco essas bolhas baixar, pra poder a gente banhar os nossos morangos. Então, gente, agora é a hora de banhar, né, os nossos morangos. A gente deixa aqui escorrer, ó. Pra quando a gente colocar aqui, não ficar muito excesso, tá? Muito excesso de calda. E ficar bem bonito os nossos morangos. Então, gente, esse é o resultado da nossa receita de hoje. Essa receita aqui tá bombando, né, como vocês sabem. Eu não mostrei pra vocês como que eu coloquei essas folhinhas aqui, mas é simples, tá bom? O processo. Você só vai colocar um pouco da calda na parte de cima e vai colar, tá? É facinho. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, estejam se inscrevendo no meu canal, tá? Ative o sininho das notificações para vocês não perderem nenhum vídeo e deixe o like de vocês. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!